E hoje de manhã eu falava com os nossos irmãos, até em virtude disso que eu venho falando agora. É um tempo difícil e que eu fico muito feliz de ver o crescimento da igreja. Fico muito feliz por ver vocês que estão vindo pela primeira vez, visitando esse lugar. Dentre todas as igrejas boas, tantas igrejas que existem por aí, você escolheu essa aqui para estar hoje. E acima de tudo, você escolheu vir à igreja, não é? O que é um fato novo, né, nos dias de hoje. Eu estava hoje vendo um meme na internet lá, e de uma página da gurizada, e eles fazendo chacota, né, sobre alguns jovens que gastam a sua juventude e perdem o seu tempo na igreja, E fui olhar os comentários, olha, me deu uma tristeza muito grande, de ver a forma como as pessoas estão indiferentes às coisas de Deus, as pessoas estão insensíveis às coisas de Deus. E é engraçado, né? Porque nós vivemos um momento inédito da nossa sociedade, inédito do mundo. Não sei quantos historiadores tem aí, mas a gente vive um período inédito na história do mundo. Nós estamos passando por um grande experimento social. Não sei se você já observou a nossa sociedade moderna sob esse aspecto, sob esse ponto de vista. Nós vivemos e somos fruto de um grande experimento social. Nunca antes na história se tentou fazer o que se faz hoje. Nunca antes. Se você olha as civilizações e as sociedades antigas, sempre, em todas as sociedades, em todas as civilizações, você tinha lá a figura do líder político e o líder religioso, né, participando das grandes decisões de uma determinada comunidade. É assim ou não é? Olha a história, não estou inventando. Isso está desde as tribos indígenas, é assim, não é? Tem o cacique, tem quem mais junto com ele? O pajé, que é tão importante quanto. E às vezes a palavra do pajé, o cacique para e baixa a bola para ele. Isso não é uma coisa de agora. Sempre foi assim. Sempre foi. Você pega as civilizações antigas, os romanos, os egípcios, desde os sumérios, que são os primeiros registros civilizatórios que nós temos. Nós vemos isso acontecendo. É assim ou não é? Agora você vê que nós estamos vivendo um grande experimento social, porque pela primeira vez na história, nós estamos vivendo no meio de uma sociedade em que estão dizendo assim, não é mais necessário isso. Nós podemos nos autogerir enquanto homens. Nós não precisamos olhar para cima e dizer, ei, há um Deus no qual nós precisamos prestar contas e submeter nossa vida a Ele. Estão nos ensinando dessa forma. E o resultado disso, nós vemos o resultado disso. Nunca antes também uma sociedade com tanto acesso a bens, a serviços, qualidade de vida. Tu ficou doente, tá bom, por pior que seja. Mas você vai ali no posto, vai na UPA ali. Ninguém mais morre de gripe hoje, a não ser que seja, sei lá, um caso. Mas em comparação ao que já foi, tinha gente que quebrava uma perna e morria de infecção. Sempre foi assim. Nunca vivemos uma sociedade que, aos olhos da materialidade do que nós vivemos, fosse tão próspera. Tivesse tanto dinheiro, tanto acesso a bens. Alguém de vocês teve que plantar o feijão abaixo de sol que vocês comem? Estão comendo hoje de meio-dia? Alguém de vocês teve que criar a costelinha, o porco que você comeu a costelinha dele hoje? Alguns dos que estão visitando nós aí são adventistas? Levanta a mão. Daí eu vou mudar o exemplo. Não? Então dá para usar o exemplo do porco, não é? O torresminho, né, que você comeu ali. Alguém de vocês teve... Aqui em Chapecó, alguns, quem sabe, vão levantar a mão, né? Algum de vocês teve o trabalho de ir lá criar, plantar abóbora, mandioca, né? Fazer a lavagem, dar para o bicho, criar, passar meses lá criando porquinho, para ter o serviço de comer um torresminho. Ainda tem que carnear o bicho, limpar. Não. A coisa mais difícil que a gente faz é ficar trancado no escritório 8 horas por dia no meio do ar-condicionado, né? E entrar em depressão, porque eu não aguento mais aqui, né? Para poder ter acesso a essas coisas.
Nunca antes na história nós fomos tão cheios, com tanto acesso a benesses, mas por outro lado tão vazios. É verdade ou não é? Responda para mim. O teu colega do teu serviço lá, teu colega de trabalho, não conheço onde você trabalha, não sei onde é que você trabalha, o que você faz. Não, vou perguntar mais longe, teu patrão. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, e aí ele falando assim, cara, o meu patrão veio me procurar, pedir ajuda, que ele fala que acontece algo com ele, que do nada ele senta e começa a chorar. Ele fala que sente uma angústia tão grande, é um negócio tão, uma aflição tão grande, do nada vem uma aflição tão grande no coração dele, e ele senta e começa a chorar desesperadamente. E bom, vocês conhecem pessoas assim? Levante a mão, por favor. Levante a mão bem alto. Olha quanta gente. E eu pergunto para vocês, essas pessoas passam fome? As pessoas não têm onde morar? Essas pessoas, por um acaso, não sei, dentro de um conceito básico de dignidade humana, universal, estão sofrendo? Nunca antes nós vimos uma sociedade com tanto acesso e tão vazia ao mesmo tempo. Lá no meu bairro, antes de ontem, uma moça se enforcou lá. Uma família, pessoas bem-sucedidas, vida boa, tudo mais. Nada. Mãe de família, tudo mais. É isso. Sabe por que isso? Você pode não ter identificado ainda, mas você faz parte de um grande experimento, cada um de nós, que nunca antes na história da humanidade aconteceu. Esse experimento ele começou depois de 1500. E esse experimento ele prepara um novo mundo que precisa ser projetado na nossa sociedade. Um mundo que antecede algumas coisas que estão escritas na Bíblia. E para a modelação desse novo mundo que precisa ser organizado, depois de 1500 aconteceu uma coisa. Através da ciência então corrente, mudaram o homem. Foram 3 passos que deram para isso. Mudaram a forma como o homem se enxergava dentro do universo. Se chama da Revolução Cósmica, cujo Copérnico, vocês conhecem, foi um dos grandes encabeçadores desse movimento. O homem agora não pertencia mais a um mundo pequeno que Deus havia criado somente para que o homem vivesse naquilo ali, onde existia Deus acima dele, só isso. Surge um novo conceito cosmológico, de cosmos, onde agora você enxerga o cosmos de uma forma diferente. Não. Você não passa de uma poeirinha, você não tem valor algum, significado algum. Você não passa de um acaso. Assim como aquela árvore que está ali plantada é um acaso, a tua vida não passa disso também. Começaram a mudar a forma como o homem se enxergava dentro de todo o universo, depois de 1600. Meados de século 19, 20, surge uma nova revolução. Agora esses homens que planejam e estão alinhados com esse grande propósito de organizar o mundo para o futuro governo, que a Bíblia diz que será o governo de Satanás, fazem um segundo passo. Mudam a forma como o homem se enxerga dentro da sociedade. O papel que você tem na sociedade. Quem você é. Surge uma coisa chamada Estado, que até então não existia. Até então não existia esse conceito. Começa a surgir uma coisa chamada Estado.
E você começa a mudar a perspectiva que você tem de quem você é dentro dessa sociedade. A partir de agora, o Estado passa a ser até mesmo responsável por muitas coisas na tua vida. Até pela tua segurança, por exemplo. Não é nem mais responsabilidade tua cuidar da tua família, da tua própria vida. Tem alguém que vai fazer isso por você. A tua saúde, tem alguém que vai fazer isso por você. Vocês não vão no banco e contratam alguém para cuidar das tuas finanças? O teu dinheiro, tem alguém que cuida para você. Isso começou lá atrás, há mais de 100 anos. Começaram a mudar a forma de como nós estávamos encaixados dentro da sociedade. Eu não vou falar sobre nenhum desses. O que eu quero falar é sobre o terceiro ponto. Corrente e último, o golpe final, o qual nós estamos vivendo e que tem ocasionado tudo isso que eu estou falando. Essa crise sem precedentes. Agora, por fim, veio o golpe de misericórdia. Mudaram como você se enxerga pessoalmente, diante de Deus. Acabou. Com isso você perdeu a noção de quem você é no universo, a noção de quem você é na sociedade e, por fim, nós perdemos a noção do que nós realmente somos. Por que você veio parar aqui? O que você está fazendo nesse mundo? De que se trata essa vida? Qual é o sentido dela? Qual é o proveito de passar 60, 70 anos nesse mundo? Bom, qual é a melhor coisa que você pode fazer? Trabalhar, ter um bom carro, ter uma boa casa, uma boa família? Bom, milhares de pessoas já fizeram isso antes de você, né? A maioria delas não chegaram em lugar nenhum. Já parou para pensar que milhões de pessoas já foram muito mais bem-sucedidas do que cada um de nós na vida que nós vivemos? Já parou para pensar isso? Já parou para pensar que cada uma dessas pessoas chegaram no fim da vida e chegaram à conclusão de que não chegaram em lugar nenhum? Já parou para pensar isso? Já parou para pensar que, quem sabe, já existiram milhões e milhões de outros pais e mães muito melhores que você vai ser para o teu filho na vida inteira? Já pararam para pensar isso? Não, falando sério. Que por mais que você se esforce para ser um bom profissional, para ter uma boa empresa, para ser bem sucedido, outros já empreenderam isso na vida. E chegaram à dura conclusão, como Salomão escreveu e disse: olha, eu consegui tudo que dava para um homem conseguir. E eu descobri que tudo isso foi como plantar e semear, jogar as coisas ao vento. Cheguei no final da vida e descobri que eu não tinha ajuntado nada. É lógico. Pois existe um ponto na nossa vida que é o ponto-chave da nossa existência. E é o momento em que você vai sofrer uma dura confrontação. Num momento, e você nem imagina quando, você vai estar a um passo de comparecer diante de Deus. A um passo. Quantos de vocês já tiveram a experiência de quase morrer aqui? Levanta a mão. Alguns. Você sabe do que eu estou falando. Sabe ou não sabe? Não tem nada pior para um homem, para uma mulher, do que na ânsia, sabendo que a vida dele está indo embora, ele descobrir que o próximo passo dele vai ser diante de Deus. É isso ou não é? Quem aí já passou por essa experiência de quase morrer? É isso ou não é? É, não é? Se prepare, vivente. Se atipe. Um dia, o nosso próximo passo é diante de Deus. E nesse dia tem um problema muito sério. Muito sério. Sabe por quê? Porque nesse dia, a boa pinta que você foi, o cara legal que todo mundo via que você era,
As coisas que, quem sabe, nem a tua esposa imaginava sobre você. Tudo isso vai estar, sabe esse telão aqui, ó? Vai estar como se você estivesse olhando para ele, vai estar lá tudo exposto, ó. Já ficaram nu na frente de alguém sem querer? Já sentiram essa vergonha de se ver peladão na frente de alguém? Já sentiram essa vergonha? Quantos já sentiram? Levanta a mão. O constrangimento de não ter nada que tape a tua nudez, as tuas vergonhas, né? Como diz a Bíblia, as tuas vergonhas. Já pensou que um dia isso vai acontecer com a nossa alma? Você já parou para pensar para isso? Que um dia você estará diante de Deus totalmente nu. Não falo fisicamente, mas todas as coisas mais depraváveis. E todo mundo aqui tem. Todo mundo aqui tem. Não precisa falar para ninguém, nem precisa apertar mais forte a mão da esposa, do pai, da mãe. Mas só pense a tua maior vergonha. Sabia que isso vai estar exposto um dia diante de Deus? Você tem noção disso? Não dá para esconder. Você não vai conseguir chegar lá e dizer: aí Deus, pá, chegou o cara que veio para animar esse céu aqui. Chegou o cara descolado, o cara para botar o terror aqui, fazer acontecer. Vamos botar esses anjos para ferver aqui, ó. E vamos fazer uma festa nesse céu aí. Cara, não dá. Não dá. Não dá para você ser o cara legal. Você chega nu. E voltando, você sabe o motivo do desespero? É exatamente esse. Quem sabe você nunca tinha parado para pensar dessa forma. Mas o que desespera a alma humana é porque lá no fundo cada um de nós sabemos disso. Porque nota, eu não estou te convencendo disso. E mesmo assim você sabe que é verdade. Eu não estou tentando te convencer. Você pode até não acreditar. Você pode até dizer para você mesmo que é mentira. Mas hoje você vai botar a tua cabeça no travesseiro quando chegar em casa e você vai dizer assim: putz, grila, será que aquele maluco não estava certo? E se aquele cara estiver certo, o que eu vou fazer? É isso o que traz à alma humana uma necessidade sem precedente de algo que vai além dessa existência. É resolver o problema de que ele sabe que um dia comparecerá diante de Deus e estará completamente nu diante de Deus. E em virtude disso, nós vivemos um mundo, e você entende o porquê que eu fiz aquele raciocínio no início, que fala para todo mundo que igreja é besteira. Você vai lá dar teu dízimo para aqueles pastor ladrão, para ficar comprando camisa bonita e tal. Você vai lá para gastar teu tempo, gastar tua juventude. Poderia estar aí curtindo, fazendo outras coisas. Você poderia estar empreendendo, ganhando dinheiro, fazendo outras coisas. Para que tu vai gastar o teu dinheiro, né, com aquilo? Eu falo muito do dinheiro, né? Falo muito do dinheiro. Incrível. Tanto que nós estamos aqui numa Babilônia, olha para isso, meu Deus do céu, tem ouro nessas paredes. Né? O meu microfone mesmo aqui é de ouro, olha só, esse quebrado dele aqui, ó. Isso aqui é símbolo da riqueza. Se o Silvio Santos vê um negócio aqui, fica maluco. E é isso que o mundo fala. Sabe por quê? Porque ele compete com uma verdade através de uma narrativa que ele teve que construir para combater essa verdade. Satanás é o mestre dos enganos e o mestre de criar engodos. E ele criou muitas narrativas ao longo de todos dos 2 últimos milênios para afastar as pessoas do nosso Senhor. E a última é essa.
A narrativa de que você não precisa. Para que você vai fazer um negócio desse? Para que você vai correr atrás disso? Para que você vai gastar o teu tempo com isso? E às vezes você até se permite levar por isso. Quantas vezes você já não ficou em casa, ao invés de estar louvando, adorando ao Senhor, indo para o teu PG, compartilhar da comunhão com teus irmãos? Não é assim? Às vezes domingão à tarde, você não está lá com aquela preguiça em casa, aquela chuvinha e tal, e você diz, bate. Mas você fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, eu vou para a igreja, eu vou ficar junto com meus irmãos, eu vou para o PG hoje, mesmo a contragosto. E tu chega lá e tu diz, caramba, cara, ainda bem que eu não patinei nessa. Quantos já não passaram por isso? Eu já. Porque dentro de nós não é só o mundo, dentro de nós tem algo que também fica batalhando, dizendo, não, você não precisa disso, você não precisa. Mas tem outro algo também dentro de nós que diz, não, cara, é exatamente o que você precisa. Absolutamente nada mais vai te satisfazer e sanar essa necessidade que você tem dentro de você. E o mundo criou essa narrativa, a nossa sociedade criou essa narrativa, criou um grande teatro para que todos participem e desempenhem um papel nesse teatro. É tudo um teatro. O teu trabalho é um teatro. A tua função é um teatro. O teu status é um teatro. A tua conta no banco é um teatro que você vive constantemente. Porque hoje você tem, amanhã você pode acordar e estar zerada. Ou algum de vocês me garante, não, isso não vai acontecer, levante a mão. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Nem isso você pode me garantir. Quantos de vocês podem dizer, não, Adriel, amanhã eu vou estar vivo, 100%. Bom, você tem uma crença profunda pelo estado de coisa que você viveu até hoje. Você não pode me garantir isso. E nós confiamos em tudo isso. E acabamos engodados por um grande teatro que Satanás criou, chamado mundo. Em que na nossa cabeça as coisas serão resolvidas e todos esses problemas serão resolvidos na medida em que nós crescemos e prosperamos dentro desse teatro. Mas, meu amigo, é um teatro. Daqui a pouco alguém chega e diz, acabou o teatro. Acabou. E é o motivo e a razão do desespero de muitas pessoas. Quantos de vocês não conhecem aquele empresário bem-sucedido? Que comprou, que teve grande empresa, que tinha dinheiro para muita coisa, e daqui a pouco o teatro acabou. E aí chegou a notícia para você, caramba, fulano se matou. Conhece uma história assim? Levante a mão. Não é novo. Me diga. O que nós podemos fazer que outro já não tenha feito e tenha descobrido que não valeu a pena? Fale para mim. Quantos carros você precisa comprar? Quantas casas? Casa na praia? Quantos países você precisa visitar? Para descobrir que liberdade não é viajar pelo mundo. Liberdade é não estar preso aos grilhões que Satanás colocou na nossa vida do pecado. Isso é liberdade. Olha o estado de paranoia que as pessoas criam. Tem gente que condiciona todo um estilo de vida, toda uma perspectiva ideal de vida, buscando sanar algo que só Deus fala, eu quero viajar pelo mundo porque eu me sinto livre, eu quero fazer isso. Você precisa se libertar do mundo para se sentir livre. O mundo é uma prisão. O mundo é uma prisão. A minha cela está muito cansativa. Sabe o que eu vou fazer para me libertar dessa prisão? Eu vou começar a visitar todas as celas que tem por aí. Aí eu vou ficar livre. Aí vai lá o preso, todo dia ele acorda e vai dormir numa cela diferente. Hoje eu vou andar lá do refeitório, vou ficar lá no refeitório, comer do bom e do melhor. Não vou ficar aqui na minha cela, quero comer lá no refeitório com o cozinheiro. Mas é uma prisão, meu amigo.
Você precisa escapar dessa prisão. E me chama a atenção um versículo bíblico que retrata muito bem isso. Abra a tua Bíblia. Jeremias. Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Versículo 13. Hoje está liberado para projeção lá. Pode projetar. Vamos ler junto, é só um versículo. Podem ler. Não é só é. Porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E aí, o segundo erro, claro, cometeram o primeiro, deixaram o Senhor, não conseguem mais receber águas, não conseguem mais saciar a sede que possuem. E aí entra o segundo erro, tentando saciar o problema do primeiro, de que estão secos e não têm onde matar a sede, construíram cisternas. Mas as cisternas são rotas e não retêm águas. Pode deixar isso aí. Isso aqui é o reflexo do mundo moderno. Isso aqui é o reflexo da sociedade moderna. Esse aqui é o reflexo do homem moderno. É o homem que não tem mais buscado saciar a sede no manancial de águas vivas, mas sabe que há uma sede insaciável dentro do seu coração, que é a consciência de que um dia comparecerá diante de Deus e precisa fazer algo a respeito. E aí, pela rebelião, pela rebeldia, pela teimosia, dizem assim: não, então peraí, eu vou construir as minhas cisternas, e eu vou guardar a minha água, eu não preciso ir a Deus. E você sabe o que são as cisternas? Cisternas rotas. Você para pensar o desespero de alguém que, por exemplo, passou a vida inteira guardando dinheiro. Eu acho que alguns de vocês tiveram uma experiência um pouco parecida ali nos anos 90, quando todo mundo tinha um dinheirinho guardado. Daqui a pouco acordou um belo dia e percebeu que não tinha mais. Cisternas rotas. Você imagina quanta aposentadoria foi perdido, quanta segurança foi perdida. O que é uma cisterna? Quantos de vocês têm sítio aí? Levanta a mão. A cisterna é um lugar que você constrói lá para armazenar água, para você ter uma segurança, para que na seca tuas plantinhas não morram, teus bichinhos não morram, para você ter a segurança de que nos tempos difíceis você possa ter aonde buscar recursos. Cisterna é sinal de recurso que você busca na tua vida. Segurança, para te dar segurança. Pois bem, onde nós temos buscado os nossos recursos e a nossa segurança? Que tipo de armazenamento você tem feito? Pois bem, tua segurança é uma boa poupança? Já pensou que amanhã cedo você pode não ter ela? É alguma coisa que você tem na tua casa? É o teu carro? Você já pensou que amanhã você pode não ter mais ele? É a tua empresa?
É o teu salário? É a posição que você batalhou para construir? Você já parou para pensar que isso é só um papel que você desempenha no mundo? Nesse grande teatro? Já parou para pensar que você não é um empresário? Você está um empresário por um determinado tempo. É isso ou não é? Você desempenha a função de um empresário. Você desempenha a função de um policial militar. Você desempenha a função de um médico. Você desempenha a função de um advogado. Mas se tirar isso de você, sobra o quê? E esse é o desespero das almas. Isso é o que nos desespera. Porque essas coisas todas não retêm águas. Essas coisas todas não dão a segurança necessária que a nossa alma precisa, que o nosso espírito precisa para nós vivermos. E nós vivemos um mundo doente, onde as pessoas chegam num determinado ponto da vida, depois de uma longa caminhada, e elas percebem: cadê a água? Cadê a água? Eu investi tudo na minha família, eu investi tudo na minha empresa, eu investi tudo no meu trabalho, eu investi tudo na minha formação, eu investi tudo na minha imagem, naquilo que eu sou, na forma como as pessoas me veem. Mas aí acontecem coisas que você olha para tudo isso e diz assim: mas cadê a água? Cadê a água? Onde é que está? Que satisfação isso trouxe para mim? De que forma isso resolveu o meu real problema? E as pessoas entram em desespero, porque até então elas não pararam para pensar sobre o verdadeiro problema que tinham para resolver na sua vida. O verdadeiro e único problema. Porque Jesus disse assim: vocês não precisam se preocupar com essas coisas, porque se vocês receberem do meu manancial de águas vivas, tudo isso vai brotar na vida de vocês. Vocês não precisam nem correr atrás disso. Vocês não precisam gastar um minuto do tempo de vocês procurando e gastando o tempo de vocês com isso. Você acha mesmo que eu vou deixar a tua empresa falir? Você acha mesmo que eu vou deixar faltar comida na tua mesa? Se você estiver bebendo da minha fonte de águas vivas? Você acha que eu vou fazer isso com você? É lógico que eu não vou, meu amigo. Não é, mas nós trocamos, né? Nós invertemos. A primeira coisa que a gente faz é: não, nós vamos construir as nossas cisternas. Nós vamos construir grandes cisternas, né? É a nossa poupança, é a nossa segurança. Não, quando eu tiver o meu doutorado, aí eu vou estar encaminhado na vida. Eu vou estar bem na vida, eu vou me encaminhar, então eu vou me dedicar aqui. Aí você passa 10 anos, 30 anos, 20 anos lá, se dedicando, estudando, fazendo. E engraçado, quando as pessoas conseguem, e eu dou graças a Deus por isso, porque eu sou jovem, não tanto jovem, já um pouco mais jovem, 29, né? Mas mesmo assim, tem gente que já viveu bem mais que eu. E eu dou graças a Deus porque eu posso olhar algumas histórias e me espelhar nelas, para seguir ou não. E eu olho algumas pessoas e digo assim: bom, eu não preciso seguir o mesmo caminho, né? Ele já caminhou o caminho que eu estava pensando. Eu não preciso ter a ousadia de imaginar que eu vou inventar a roda e vou fazer diferente. Está ali o cara, ele é doutor, ele é pós-doutor, ele está falando onde isso levou ele. Então quem sabe o caminho não seja esse, não é? E não estou falando que essas coisas não são importantes. São importantes e nós devemos buscar, desde que não sejam as nossas cisternas, desde que não seja onde a nossa água esteja armazenada, desde que não seja a nossa segurança, desde que não seja o estribo das nossas vidas. Tudo isso é importante, não estou pregando contra isso não. Mas no momento em que essa é a tua segurança, bom, você falhou miseravelmente. Você vai chegar num ponto em que você vai notar que isso não resolveu o maior problema que você tinha para resolver, que é o fato de que, quem sabe, o próximo passo da sua vida será diante de Deus. E o que você preparou?
Tem um hino muito antigo, que ele fala assim: posso, tendo as mãos vazias, para o Senhor me apresentar. Né? Será que eu posso chegar diante de Deus com as minhas mãos vazias? Olha a preocupação do crente antigo, né? E do crente moderno. Poderei eu, por acaso, me apresentar diante do meu Senhor com as mãos vazias? E Jesus fez essa pergunta numa parábola que ele contou, e ele disse: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? De que adiantou construir grandes cisternas? Você não vai conseguir carregá-las para o céu. Não tem chance. Não dá mesmo. As tuas cisternas não levam para lá. Onde está a tua segurança? O que te traz segurança? É o Senhor Jesus? É o que Deus tem para fazer? Ou você realmente acreditou nisso que o mundo te contou? De que você não precisa mais. Afinal de contas, todas as nossas necessidades são supridas. Você já parou para pensar? Você nem mais precisa chamar o pastor ou vir à igreja para orarem por você. Nem isso mais a gente sofre. Eu falo isso com propriedade. É raro. Chamam nós para orar por algum enfermo quando está morrendo lá no hospital, na última. Né? Não dá mais, está enganado pela medicina, né? Assim que eles falam. Esse está enganado pela medicina. Né? Aí eles chamam. Mas até lá, nós não vemos mais necessidades. Tem solução para tudo. O mundo nos disse que ele consegue dar jeito em tudo. Você tem aflição, você está lá em depressão, você está num momento de angústia, um momento terrível na tua vida. O que você faz? Preciso marcar um horário com o meu terapeuta. Preciso ir no terapeuta essa semana. Meu Deus do céu. Porque o mundo te disse isso. Mas a palavra de Deus diz: ei, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, pois eu tenho um fardo leve para vocês carregarem. Eu vou aliviar vocês, eu vou saciar a angústia de vocês, eu vou tirar isso, eu vou arrancar isso dentro de vocês, vou tomar o fardo que vocês carregam, a angústia de vocês, a depressão de vocês, os problemas que vocês têm, e vou trazer algo leve para vocês carregarem. Mas não, nós não acreditamos nisso. Porque o mundo tem algo melhor, um terapeuta. E desculpa se alguém aqui o é, tenho total respeito pela profissão. Mas desculpa, isso não resolve o teu problema. Mater. Não resolve. Pois todas essas coisas, as tribulações, as angústias, as depressões, os momentos terríveis da nossa vida, por que que isso virou anormal? Por quê? Que de um momento para frente no mundo não se pode mais sofrer. Isso é novo também. É ou não é? Agora é proibido sofrer. É proibido ter dor. Qualquer coisa tem remédio para dor. Tem remédio para isso, tem remédio para aquilo. Está angustiado, tem que conversar com alguém. Está em depressão, tem o terapeuta. Está com tal coisa, tem fulano, tem Beltrano. O mundo está te drogando. Você está sob anestesia do mundo. Deus está querendo te chamar para a realidade do que é a vida. Aí Ele tem misericórdia de você. Ele diz assim: cara, vou fazer esse cara quebrar. Vou detonar a empresa desse cara aí. Vou detonar. E às vezes é só assim para Deus conseguir chegar em alguém. Tem gente que, se não chega numa situação dessa, não chega num ponto desse, não olha para cima. Ele corre para a igreja: não, meu Deus, que minha empresa está quebrando e não sei o quê. E aí o pastor, lógico, né? Louco desperto: não, vamos orar para prosperar e não sei o quê, e Deus vai te dar, e Deus vai abrir as janelas do céu. Mas pera lá, será que é isso que Deus quer? E se isso for uma cisterna que você construiu?
O melhor não é quebrar mesmo? Será que o melhor não é quebrar? Não é arrebentar tudo? Deixar nem um pedaço? Será que não é a misericórdia de Deus? Essa grande tribulação que você está passando na tua vida, o momento de angústia, o momento terrível, a crise matrimonial, na família, na empresa, onde quer que seja. Será que não é Deus quebrando tuas cisternas? Quem foi que disse que você não teria aflição nesse mundo? Só o diabo. O diabo um dia chamou Jesus e disse: Jesus, vem cá, vamos dar uma volta. E ele levou Jesus num alto monte e disse: ei, Jesus, está vendo todos esses reinos, toda essa riqueza, todo esse poder, toda essa vida boa, todo esse negócio tranquilo, sem sofrimento? Você está aí sofrendo, você está sem comer, você está sem beber, você está nessa situação que tu está. É o seguinte, se prostra aí, me adora, eu vou resolver todos os teus problemas. De cara, vou te dar por rei tudo essas coisas que você está vendo aí. É isso que você quer para a tua vida? Bom, o diabo pode te dar. É isso que você deseja? Tem uma notícia: o diabo pode te dar. Mas Jesus veio para quebrar esses cisternas. Fale amém. É, né? É, né? Jesus veio para quebrar esses cisternas. E quando isso começa a acontecer, os crentes ficam tudo malucos. As pessoas ficam tudo malucas. Cara, você tem que dar graças a Deus. Levanta as mãos para o alto: Senhor, glória a Deus. Eu e minha esposa estavam querendo ter filho, estava lá, tal. Pois abortou o filho. Glória a Deus, Senhor. Em tudo seja feita a sua vontade, graças te dou, Senhor. Nem isso você consegue fazer. E se Deus pedisse para fazer como Abraão fez? Depois já de grande, levar lá e matar. Ia fazer? Onde é que está a tua fidelidade, meu irmão? Cadê a fidelidade? Que tipo de cristão? Que tipo de pessoa você quer ser diante de Deus? Do tipo que quer receber as grandes promessas? Pois bem, da promessa até receber a promessa tem uma longa caminhada. Você será muito provado, mas muito provado no caminho. Você será ensinado principalmente a não levar com você as tuas cisternas, a confiar no maná que vem do Senhor do céu. Se isso não acontecer, dificilmente as bênçãos do Senhor recairão sobre as nossas vidas. E nós vemos cristãos, pessoas que vêm e não sei o que acontece. Como eu falei, parece que foi criar um novo evangelho, né? É proibido passar por necessidade, é proibido passar por dificuldades, o crente não pode ter isso. Pois bem, Jesus falou, o que ele disse? No mundo vocês terão? Meu Deus! E aí, olha, até Pedro nem ia ler isso, pode deixar lá. Eu vou ler uma palavra para vocês aqui, Pedro, no capítulo, se não me engano, no 2, ele diz o seguinte, primeira de Pedro, pode abrir aí tua Bíblia, aqui, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, diz, a partir do versículo 6: nisto exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês tenham que ser entristecidos por todo tipo de provações. E aí por que isso? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo quando é apurado pelo fogo, seja comprovada como genuína e resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aí você tem a oportunidade de provar a Deus a tua fidelidade, a tua confiança no Senhor, e fica maluco. Meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Relaxa, irmão. Relaxa. Está acontecendo que Deus está trabalhando. Está acontecendo que Deus quer trabalhar as nossas vidas.
está quebrando o vaso, está fazendo outro novo, está mudando as coisas. É isso. E nós vemos um mundo inteiro de pessoas cujas vidas estão secas, vazias, que estão investindo e construindo grandes cisternas, grandes empreendimentos, e o fim não os leva a lugar nenhum. Mas a palavra de Deus, e olha, e já me encaminho para o final, em Jeremias, abra a tua Bíblia aí, muito famoso, ainda em Jeremias, no capítulo 17, diz assim, capítulo 17, versículo 7. Por outro lado, vamos parafrasear aqui, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E só um pouquinho, mas eu quero, antes de continuar, onde é que está aquele versículo? Qual é aquele versículo que fala que eu tenho planos de vos fazer prosperar e vos dar um futuro? Alguém lembra onde é que está escrito aquele versículo? Na minha outra agenda eu tenho planos para vocês e planos de 29:11. E olha só, abre a tua Bíblia, mantenha o dedo aí embaixo, segura esse aí e vamos lá para 29:11. Eu quero usar para nós esse versículo, tá? Eu sei que talvez alguns vão dizer que está fora de contexto, mas eu acredito que essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Olha que interessante, ainda em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, pois eu sei os planos que eu concebo para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. E olha só, capítulo 17, versículo 7, onde nós lemos, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Isso aqui que nós lemos é exatamente o retrato da sociedade que nós vivemos. Pessoas que, depois de tudo isso, depois de construir cisternas, de ter elas cheias e vazias ao mesmo tempo, eles percebem, meu Deus, eu não tenho futuro. Cadê a minha esperança? É isso ou não é? Nós vemos uma sociedade sem perspectiva de futuro e sem esperança. É lógico, pois esperam em tudo somente para o que essa vida pode lhes dar. Os planos do Senhor e os planos de futuro do Senhor dizem respeito a começar aqui e terminar na eternidade toda. É um grande futuro, é uma grande perspectiva de futuro que o Senhor nos dá. E quando nós vemos um mundo, essa palavra que nós lemos aqui no capítulo 19, ela diz exatamente o contrário do que o mundo tem vivido. Olha só, versículo 11, pois eu sei os planos que eu concebo para vocês. Deus nos criou e Ele já tem. Ei, eu criei você, pois no meu propósito, no meu plano, eu gostaria que você fosse assim. É isso que eu tinha preparado para você. Pare de cavar as tuas cisternas ali, ó. Beba da minha água, se alimente de mim, eu vou mostrar para vocês. Cresça comigo, cresça se alimentando do que eu tenho para você. E você vai crescer comigo, andar comigo. E você vai conhecer o plano e os planos que eu tenho para o futuro que eu fiz para você. Você não precisa se preocupar com o teu futuro. Eu já tenho um futuro para você. Eu já fiz isso por você. Por que você vai gastar o teu tempo com isso? E aí ele continua ainda. E os meus planos são planos de paz, não de mal, para dar a vocês esperança e um futuro. Olha só, a exata contradição do que nós vemos no mundo, onde nós vemos pessoas sem esperança e sem perspectiva de futuro.
As pessoas estão dizendo, hoje mesmo, nesse momento que nós estamos vivendo, no nosso país, olha o desespero das pessoas, todo mundo com medo, meu Deus, será que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, será que vai acontecer, o que vai acontecer, meu Deus, não importa o que vai acontecer. O Senhor com certeza já tem um caminho para aqueles que são fiéis a Ele. Sossegado, tranquilo. Só está preocupado quem está preocupado em cavar cisterna. Esses estão preocupados. Quem tem uma mangueira jorrando água todo dia não está preocupado. Estou de boa, estou tranquilo, eu sei que as coisas vão acontecer como o Senhor preparou. E então, quando for assim, vocês vão me invocar, vocês vão começar a orar, e aí eu vou começar a ouvir vocês. Versículo 12 e 13. Então vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. E versículo 8 do capítulo 17 que nós estávamos lendo diz assim: porque esse homem, ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. E a sua folha é sempre verde, e no ano de seca ele não se preocupará, e não vai deixar também de dar frutos. A exata contradição do que nós vivemos hoje no nosso mundo, na nossa sociedade. Uma sociedade preocupada com a seca, né? Preocupada, olha o calorão que está vindo, meu Deus do céu, esse mundo está em calorão. Mas espera aí, cara. Sempre houve um caminho para os fiéis. Sempre houve. Em todo o curso da história. Deus nunca nos desamparou. Nunca. Jamais. O problema é que nós não confiamos no Senhor. O problema é que nós confiamos nas cisternas. O problema é que nós estamos empenhados em empreender, em construir, em criar lastro, né? E não em acordar e dizer: ei, pera lá, vamos abrir a mangueira das fontes de águas vivas que tem para vir do Senhor e vamos começar a beber disso aí para ver o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Portanto, meu irmão, fique de pé, por favor. Eu quero que você pense de uma forma muito séria a respeito disso que foi falado. E não ignore, não deixe de lado tudo isso que foi ministrado. Se de alguma forma isso toca ao seu coração, isso mexe com você, quero que você abra o teu coração para Deus nesse momento. Tem uma coisa que impede o agir de Deus na nossa vida. Uma coisa. É um coração orgulhoso e soberbo. Só isso. O único que pode fechar a torneira das águas vivas na tua vida é você mesmo. Agora, Deus não divide também com ninguém. A condição de Deus é a seguinte, meu amigo. Só tem uma forma de você beber e se alimentar de mim. Só uma forma. É você deixar eu quebrar as tuas cisternas. Só isso. Eu infelizmente não faço acordo com quem está em outros projetos. O meu projeto é esse. É eu te levar por um deserto, fazer você caminhar por ele. De dia eu boto uma nuvem para tapar o sol sobre você. E de noite eu boto uma coluna de fogo para te aquecer e te dar a direção também que você tem que caminhar. E quando você tem comida, eu vou mandar a comida para você. Quando você tem fome, eu vou mandar a comida para você. É assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com cisternas. Deus trabalha com um manancial que corre e todo dia é algo novo, é uma fonte nova que tem. E quem sabe, você olha para a tua vida, dentro de tudo isso que foi falado, e você pensa assim: cara, eu até tenho coisas, mas sabe quando você vai beber da água e ela já começa a ficar intragável? Mesmo que às vezes as tuas cisternas estejam cheias, mas você sabe o que acontece numa cisterna? Aquela água fica parada e com o tempo ela fica intragável. Não tem quem beba água de cisterna, porque a tendência é ela se tornar podre e cai o bicharedo lá e as coisas, e aquela água vai apodrecendo e micro-organismos se reproduzindo naquilo. Tente deixar um balde cheio de água na tua casa e depois de 2 anos, 3 anos, pegar uma xícara e tomar um gole todo dia para você ver como é que vai ser.
As coisas que a gente constrói na nossa vida para saciar a nossa sede é igual a isso. É ou não é? Já viu? Tudo vira um enfado e no tempo que vai se passando fica intragável. O teu trabalho foi isso. O teu trabalho, nos primeiros dias que você entrou, você, quem sabe, ficou vislumbrado, disse: cara, está aqui a solução para a minha vida. E passou uns 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você já começa a pegar, dar uma olhada para aquela água e dizer: cara, é essa água que eu vou ter que beber a vida inteira? É isso que eu tenho para me saciar? Isso que eu programei? Você olha os teus empreendimentos, as coisas que você fez, você dá uma olhada para aquela água parada e pensa: meu Deus do céu, eu vou ter que continuar bebendo isso a vida inteira, tio. É isso, não é? É exatamente o sentimento, não é? Então, meus irmãos, coloca ali Jeremias capítulo 17, versículo 8. Por favor, Mike. Olha só. O homem que está plantado junto aos ribeiros do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha sempre fica verde. E no ano da sequidão, ele não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Se você precisa disso no teu coração, se você precisa disso vivo na tua vida, não porque isso é um ato miraculoso, porque alguma coisa sobrenatural acontece, mas eu gostaria de verdade que você tomasse uma posição diferente diante de Deus. Quem sabe você tem gastado uma vida toda construindo cisternas, construindo as tuas reservas, as coisas que vão trazer a tua segurança, e hoje, ou quem sabe nos últimos anos, nos últimos meses, você tem olhado para isso e tem pensado: é isso que eu vou ter que beber o resto da vida? É essa a minha segurança? É nisso que eu estou estribando o meu futuro? Às vezes a gente precisa tomar um posicionamento diante de Deus. Deus sempre valorizou homens e mulheres de posição nas Escrituras. Quando Ele ia chamar alguém para alguma coisa que Ele tinha para fazer, Ele mandava essa pessoa tomar uma posição primeiro. Então, eu gostaria que você se posicionasse diferente. Não para mim, para Deus.